o que eu preciso saber e o que eu não preciso saber para iniciar os meus estudos em Machine Learning. Oi, aqui é o Carlos e essa é uma dúvida que nós recebemos muito lá no Instagram. Muitos alunos que desejam começar a estudar Machine Learning não sabem exatamente quais são os requisitos básicos para começar a aprender os algoritmos e técnicas. Será que eu preciso saber álgebra? Será que eu preciso saber cálculo, estatística avançada para aprender esses algoritmos? Então nesse vídeo eu vou tirar essas dúvidas e já separei o caderno também, que nós vamos fazer alguns questionamentos básicos. Caso você saiba responder, você já vai estar num ótimo caminho para começar a estudar justamente a partir dessa série, beleza? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, né, que nós vamos estar justamente abordando esses assuntos e vamos nessa. O primeiro requisito é você ter domínio de uma linguagem de programação. Atualmente já existem diversas bibliotecas implementadas em diversas linguagens com os principais algoritmos de Machine Learning, mas as que são mais usadas hoje para a ciência de dados é justamente o Python e o R. Se você tem dúvida das vantagens e desvantagens em relação a essas duas linguagens, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo, mas nessa série de vídeos nós vamos utilizar principalmente o Python, certo? Principalmente porque com o Python a gente consegue fazer tanta parte de ciência de dados, Machine Learning, já tem frameworks modernos, né, implementados até por grandes empresas, para a gente estar tendo acesso a esses algoritmos, e também porque isso facilita quando a gente vai colocar o nosso modelo em produção, ou seja, quando a gente termina o nosso estudo, a gente já tem o nosso modelo pronto, quando a gente vai colocar esse modelo lá na web, para eles serem usados por outras pessoas, o Python já tem frameworks, né, otimizados para fazer essa parte de desenvolvimento web, certo? Então, eu acredito que você, começando a aprender Python, você já vai estar no caminho certo, né, para se tornar um cientista de dados e dominar Machine Learning, ok? E o que é que eu preciso saber de Python? Eu preciso saber desenvolvimento web para trabalhar com Machine Learning? A resposta é não. Você precisa saber o básico de Python, certo? Então, até nós vamos comentar aqui algumas coisas de Python que você precisa saber, como por exemplo, você precisa saber estrutura de dados, né? Então você precisa, por exemplo, saber trabalhar com listas, dicionários e tupla. Então aqui eu coloquei uma tabelinha para a gente diferenciar essas 3, 4 estruturas e que eu gostaria que vocês pudessem parar o vídeo e responder, né, em relação à ordenação e se eles são mutáveis, né? Ou seja, se essas estruturas elas conseguem ser mudadas ao longo do meu código. E aí vocês podem colocar sim ou não e a gente vai estar respondendo agora, certo? E quando eu vou utilizar uma lista, né, geralmente a lista é a estrutura mais básica do Python, a gente sempre inicia ela vazia e ela também, né, já respondendo aqui, ela tanto vai permitir ordenação, como ela vai ser mutável. Então, geralmente a gente utiliza lista quando a gente não sabe a quantidade de elementos que a gente vai ter, certo? E também quando a gente vai misturar diferentes tipos, né? Então, quando a gente vai ter inteiro misturado com string, e geralmente a gente costuma utilizar a lista justamente por essa facilidade, né? A gente consegue tanto ordenar, como também consegue mudar à medida que a gente for executando o nosso código, beleza? E já falando da tupla, né? O que é que ele vai diferenciar da lista, né? A tupla ela não é mutável, certo? Então, quando eu crio ali uma tupla, geralmente eu vou utilizar os parênteses em vez dos colchetes, eu vou ter uma informação que eu não consigo mudar ao longo do tempo. Então, geralmente a gente utiliza a tupla justamente quando a gente precisa armazenar informações, né, que não vão ser mutáveis, certo? E a tupla também permite a ordenação. Então, igual a lista, nós podemos fazer essa ordenação sem nenhum problema, ok? Já o dicionário também é outra estrutura que nós utilizamos bastante, né? E o dicionário vai seguir justamente aquela chave-valor. Então, geralmente quando eu tenho uma estrutura que eu preciso acessar a partir de uma chave, aquele determinado valor, eu vou utilizar o dicionário. O dicionário eu não consigo ordenar ele, não, pelo menos não diretamente, certo? Eu consigo mudar algumas estruturas para poder fazer essa ordenação, mas ele não funciona a ordenação diretamente. Justamente porque quando a gente vai acessar um dicionário, geralmente a gente acessa pela chave, né? Então, não faria muito sentido a gente fazer essa ordenação a partir da chave, porque podem ter valores diferentes, ok? Mas o dicionário ele é mutável, né? Então, eu consigo alterar os valores, né, a partir da chave. Isso é uma estrutura que nós utilizamos bastante, certo? E a quarta estrutura seria o conjunto, né? O conjunto, ele não permite ordenação e ele também não é mutável, né? Mas qual a diferença do conjunto para o dicionário, né? A diferença é que o conjunto, ele permite apenas valores únicos. Então, sempre que a gente precisa daquelas estruturas que a gente precisa separar apenas os valores únicos, geralmente a gente coloca a lista lá dentro e ele já retorna só os valores únicos daquela lista, né? Então, realmente o conjunto é uma estrutura que nós utilizamos bastante. Então, se você já conhece essas 4 estruturas ali básicas do Python, né, você já está no caminho certo para aprender Machine Learning. Ainda em linguagem de programação, né, o próximo assunto são as estruturas de controle, certo? Então, para você dominar o Python básico, você precisa saber estrutura de dados e estrutura de controle. Quando eu falo de estrutura de controle e também de repetição, né, eu estou falando lá do if, do else, do for, do while. Então, por exemplo, se você tem domínio sobre essas estruturas, né, já tem um indicativo de que você já tem o domínio do Python básico, certo? Que isso aqui é justamente os requisitos, né, para a gente começar já aprendendo os algoritmos. Então, vamos avaliar esse código, né? Eu gostaria se vocês pudessem pausar o vídeo e anotassem, né, qual seria o resultado desse código, ou apenas fizessem um esboço, ou imaginassem já qual seria o resultado, né? Percebam que é um código bem simples. A gente começa justamente criando uma lista com 4 valores, o 3, o 7, o 5 e o OK.
Eu vou ter o index e eu vou fazer um for ali dentro da minha lista e a partir dos dados que tem dentro da minha lista eu vou printar uma coisa ou outra. Então, a partir desses resultados vocês já vão ter uma ideia, né, se vocês já têm domínio sobre essas estruturas do if, do else, né, até da lista que nós utilizamos aqui. E já partindo, né, para o resultado agora, percebam que basicamente eu fiz um for com elemento a elemento da minha lista, verifiquei que o primeiro elemento ele não é o ok, né, então eu sempre estou verificando o primeiro elemento se ele é igual ao ok. Então já coloquei elemento não encontrado, fui para o próximo elemento, né, que era o 7 ali dentro da minha lista, certo? Também verifiquei que o elemento não foi encontrado, né? E fui para o terceiro, que era o 5, também não foi. E quando eu cheguei no quarto elemento, que era justamente a palavra ok, eu verifiquei que era igual e coloquei elemento encontrado no índice e coloquei o índice, né? Então perceba que esse índice também eu estou fazendo um incremento nele, né? Então toda vida que eu passo ali pelo meu dado, utilizando um for, eu faço uma verificação e eu imprimo sim ou não. Então esses são os indicativos se você tem domínio do Python básico, certo? Se você conseguiu responder corretamente. Já vamos ver até uma estrutura de código, vamos pegar essa estrutura de código e deixar um pouco mais complexa, né? Vou deixar apenas um pouco mais difícil. Então agora, eu peguei a minha lista e fiz um append da minha lista, né? Então, se você tem domínio do Python básico, né? Provavelmente você sabe como essa operação vai funcionar. E depois, utilizando o mesmo for, só que agora eu não vou fazer um incremento do meu índice, né? Eu vou utilizar a estrutura enumerate já dentro da minha lista, certo? Então, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e já fizessem, anotassem, né, qual seria o resultado dessa estrutura de código, ou então já imaginassem, né, o que é que seria diferente ou não, né, da estrutura passada que nós vimos, beleza? Então, vamos já ver o resultado, né? Então, essa execução, né, eu coloquei até uma casca de banana, né? Talvez vocês imaginassem, quando eu dei o append, né, eu iria ficar com 6 elementos, né? Mas na verdade eu vou ficar com apenas com 5 elementos, né? Porque quando eu tenho uma lista e dou append na própria lista, né, eu vou colocar a lista como sendo apenas um elemento, certo? Então ali eu utilizei a estrutura do enumerate, né? Ela já vai retornar, além dos dados que eu estou percorrendo, o índice. Então essa é uma estrutura que nós vamos utilizar bastante nas aulas práticas, certo? E eu continuei verificando, né, se o elemento ele era o ok. Então, igual antigamente, o primeiro elemento não era, o segundo não era, o terceiro não era. O quarto ele foi encontrado no índice 3, certo? E o quarto elemento, né, que é uma lista toda, ele não é ok, né? Então, eu não chego nem a percorrer a lista que eu dei append, certo? Então, a resposta é justamente essa que vocês estão vendo. E se vocês tiverem respondido, já é um bom indicativo de que vocês dominam o Python básico, beleza? E o próximo requisito, saindo um pouco dessas estruturas de código, é saber justamente bibliotecas para análise de dados, certo? Então, quando a gente vai aprender Machine Learning, a gente tem que saber algumas bibliotecas que nós vamos utilizar justamente, né, para estar construindo os nossos algoritmos. As três principais bibliotecas que vocês têm que saber é justamente o Pandas, para manipular tabelas e dados, né, o Data Frames, é a partir do Pandas que nós vamos ler os nossos dados, que nós vamos fazer filtragem, nós vamos inclusive salvar os nossos dados. Então, eu acredito que dessas três é a mais importante, certo? Então, se vocês têm domínio do Pandas, já é um indicativo. A segunda é o Matplotlib, que vai ser justamente para desenhar os gráficos, né? Nós não vamos desenhar gráficos muito complexos, nós vamos focar em gráficos simples. E à medida que também que a gente for precisando de gráficos mais complexos, eu posso estar mostrando para vocês como fazer essas modificações, certo? O Matplotlib vai ser muito interessante também para a gente analisar os resultados dos algoritmos, né? E também tomar as melhores decisões, beleza? E a terceira biblioteca, acredito que seja o NumPy, que vai ser utilizado para manipular vetores e matrizes. Então, uma das características de Machine Learning é que a gente vai utilizar muitos dados e geralmente a gente precisa colocar esses dados em matrizes, certo? Então, a estrutura que a gente utiliza para fazer isso é justamente o NumPy, né, que ele já é otimizado para fazer essas operações numéricas, beleza? Inclusive o Pandas, né, ele utiliza o NumPy, né, por baixo. Na verdade, grande maioria das bibliotecas hoje do Python já utilizam o NumPy, porque justamente ele já tem essa otimização, né, dessas operações. Então, realmente, essas três bibliotecas são as mais importantes para a gente estar começando a aprender Machine Learning. E se você tem dúvida nelas, né, pode deixar aqui no comentário que eu posso estar gravando um vídeo nessa série para a gente revisitar essas bibliotecas, certo? Fazer uma revisão básica antes de a gente começar a implementar os algoritmos, beleza? Então, se você tem interesse, deixa aqui nos comentários. Já partindo para o próximo requisito, né, você precisa saber um pouco de estatística básica, certo? Quais os assuntos de estatística que eu preciso saber? Basicamente, você precisa saber porcentagem, média e desvio padrão. Então, aqui eu até coloquei alguns códigos, né, já justamente utilizando o NumPy. Então, eu criei ali um vetor do NumPy e, basicamente, eu utilizando a operação média, né, eu já consigo ter um valor médio, né, dentro daquela população, certo? É importante você não saber só calcular, mas você entender o que é que esses valores significam, certo? Então, um pouco de estatística básica é realmente muito importante. Você tem que também saber trabalhar bem com porcentagem, né, porque os nossos resultados eles vão estar em porcentagem. Quando a gente analisa uns dados, a gente utiliza muito porcentagem. E também analisar desvio padrão, né, que a partir do desvio padrão a gente vai conseguir analisar como está a distribuição dos nossos dados, né? Esses são os requisitos mais básicos, né, que você precisa saber para dominar. Então, percebam que até agora não teve grandes complicações, né? Então, se você já domina uma linguagem de programação, eu recomendo o Python, né, que é a que a gente vai utilizar.
as bibliotecas para análise de dados, que você também pode ir aprendendo à medida que você for necessitando, e um pouco de estatística básica, né? Que realmente são assuntos que a gente até aprende ali no ensino médio, beleza? A partir desses 3 assuntos, você vai conseguir desenvolver os algoritmos, a aprender a executar as principais funções e principalmente entender as vantagens e desvantagens de cada um, certo? E é muito importante você ter domínio, né, da linguagem de programação, porque você não vai utilizar só frameworks, você vai enfrentar diversos problemas que vai necessitar que você faça manipulação dos seus dados, certo? E você utilize programação. Então, esses são realmente os requisitos, né, que você precisa saber para estar iniciando seus estudos, beleza? Mas se você está começando do absoluto zero, né, posso estar gravando aulas sobre esses assuntos. Nós já trabalhamos com essas bibliotecas, né, em diversos outros vídeos, e eu tenho certeza que você vai conseguir aprender a partir do zero. E no próximo vídeo, justamente, eu vou te dar um guia, né, como você pode fazer para iniciar esses estudos e aprender principalmente esses 3 assuntos, certo? Então agora vamos conversar um pouco do que eu não preciso saber. Eu já tive várias experiências em que pessoas disseram que eu precisaria saber cálculo, álgebra linear, para poder estar dominando machine learning, certo? Na minha faculdade de engenharia da computação, eu fiz cálculo 1, cálculo 2, eletromagnetismo, eu fiz diversas cadeiras que precisavam de cálculos avançados, né, cálculo vetorial, e quando eu fui estudar machine learning, essas matérias serviram em apenas pequenos momentos, né? Quando eu estudar ali um algoritmo, que vocês vão ver aqui nesse curso do gradiente descendente, que tem um conceito básico ali de derivada, mas realmente você não precisa saber calcular derivada para poder trabalhar com machine learning, certo? Então você não precisa saber esses assuntos aprofundadamente para trabalhar com machine learning. E acredito que se você nunca viu cálculo, se você nunca viu álgebra linear, você consegue desenvolver essas habilidades à medida que você precisar, justamente porque hoje em dia, né, essas bibliotecas elas já estão implementadas, né, nos principais frameworks e que você vai ter que saber principalmente quais as vantagens e desvantagens de cada um, né? Você não vai implementar um algoritmo ali do zero, certo? Você pode até implementar a nível de estudo, mas quando você vai utilizar no mercado, dificilmente você vai usar um algoritmo que você desenvolveu do zero, certo? A não ser que seja um problema muito específico, né, que seja uma análise de dados muito específica, e aí realmente nesse sentido você vai precisar utilizar o Python, né, a linguagem de programação, para poder fazer essa manipulação. Mas em relação aos principais algoritmos você não precisa saber, beleza? Então, a primeira matéria, né, é justamente o cálculo, certo? Então você não precisa saber cálculo vetorial, cálculo 1, cálculo 2, saber calcular derivada na mão para aprender machine learning, certo? Se você sabe cálculo, né, isso com certeza é uma habilidade interessante, certo, para o cientista de dados, até porque muitos desses algoritmos, né, eles são derivados a partir da função de custo e ali a gente obtém justamente as funções, as equações que nós podemos ter para otimizar os resultados, certo? Então, o cálculo, ele é utilizado ali por baixo do machine learning, mas não é um pré-requisito para você começar a estudar machine learning, certo? Então, se você nunca viu cálculo, eu tenho certeza que você vai conseguir entender bem os algoritmos e técnicas, e quando a gente precisar de um conceito, né, mais aprofundado de cálculo, nós podemos estudar basicamente aquele conceito. Então, não é necessário você passar vários anos estudando cálculo avançado para poder começar a estudar machine learning, beleza? O próximo requisito é justamente álgebra linear, né? Ali na faculdade você vê, eu tive acesso à álgebra linear 1, álgebra linear 2, e a gente estuda estruturas abstratas, né, que muitas vezes a gente nem utiliza no nosso domínio, certo? Existem algumas matérias, né, principalmente eu tenho amigos que trabalham com jogos que utilizam bastante álgebra linear, certo? Mas a minha experiência com machine learning, eu nunca precisei de nenhum conceito avançado de álgebra para poder trabalhar com esses algoritmos, né? Basicamente o que eu preciso saber de álgebra é trabalhar com matrizes, né? Fazer operações de matrizes, entre matrizes, entender qual é o resultado, né, quando eu estou somando duas matrizes ou quando eu estou multiplicando duas matrizes, certo? Então, trabalhar com matrizes é um requisito para você aprender, mas eu acredito que você não precisa se aprofundar em álgebra linear, ok? Para poder ter essa experiência ao começar a aprender machine learning. E isso a gente pode ir estudando, né, e avaliando à medida que a gente for necessitando, certo? Então, trabalhar com matrizes é realmente algo bem mais simples do que eu me aprofundar em álgebra linear. E o terceiro requisito, né, também é a parte de estatística avançada. Esse, diferente dos outros dois, eu acho interessante, né? Se você é um estatístico, ou se você já estudou estatística mais avançada, isso vai te dar uma certa vantagem justamente nessa parte de análise de dados, né? Porque estatística realmente é muito importante para machine learning, certo? Então, se você é um estatístico que já teve acesso a matérias avançadas, eu acredito que isso vai te ajudar com certeza a machine learning, mas se você está começando a estudar agora, você não precisa se aprofundar tanto em estatística, né? Então, à medida que você for precisando desses conceitos, né? Então, lembrando, você precisa saber pelo menos a calcular média, desvio padrão, né? Trabalhar com porcentagem, porque esses realmente são os requisitos mais básicos. Mas você não precisa analisar populações, saber diferentes distribuições, né? Pelo menos não a princípio, mas nós podemos interpretar esses gráficos ou interpretar essas populações à medida que nós formos estudando os algoritmos e você já vai estudar de maneira focada, né? No que você precisa. Então, você pode estudar uma determinada distribuição à medida que você for vendo nos algoritmos, beleza? Então, esses foram os requisitos básicos para você estar começando os estudos em Machine Learning. Se você passou por esse vídeo, né, e realmente já domina essas bibliotecas que eu mencionei como sendo os requisitos mais básicos, você vai conseguir aprender os algoritmos e técnicas de maneira bem mais fácil, ok?
E se você não concorda, né, com alguns desses requisitos que eu coloquei, que você não precisa saber, deixa aqui nos comentários, né, que nós podemos estar conversando e discutindo, certo? Então, realmente, essa opinião eu tive a partir da minha experiência, né? Então, eu, realmente, lá no meu curso de engenharia, eu tive experiência com todas essas matérias avançadas. E quando eu fui estudar, eu estudei os algoritmos também de maneira avançada, né? E alguns desses requisitos, né, como, por exemplo, cálculo e álgebra, até me ajudou um pouco, mas eu acredito que hoje não seja um requisito tão necessário, né? Então, você consegue hoje trabalhar com machine learning de maneira, e ciência de dados de maneira fácil, certo? Sem precisar desses requisitos tão avançados, né? Às vezes a pessoa perde muito tempo estudando aquilo e às vezes nem é tão necessário, beleza? E à medida que você for estudando, né, você pode aprender. Então, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos dessa série e te vejo no próximo vídeo.